Estamos de volta então no Super Mais, com outro convidado, também especial, não poderia deixar de ser, jornalista, historiador, Vanderlei Pérez, nosso companheiro aqui da Diário também. Obrigada, Vanderlei. Um prazer estar aqui contigo, Nina. Super Mais, satisfação muito grande. Que bom! E como eu já tinha falado com o pessoal de casa, a ideia é trazer a família Diário para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais a história, né? Como é que começou aí a carreira do Vanderlei também. Mas antes da gente falar da carreira do Vanderlei, tem uma história curiosa, assim, pelo menos me chamou a atenção, e eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa. Você chegou em Teresópolis muito cedo, com 17 anos, não é isso? Eu saí de casa cedo, né? Com 15 anos eu fui tentar a vida fora de casa, né? É uma coisa que a gente não aconselha muito, mas é uma boa experiência para o jovem que está saindo da adolescência, experimentar a dificuldade da vida e tal. Então eu fui para Três Rios, morei 2 anos em Três Rios, morando sozinho, pagando meu próprio aluguel, ou seja, arranjando um jeito de arrumar recursos para pagar a pensão, se virando, né? o restaurante, e ainda se sobrasse algum dinheirinho, e visitar a família, que eu continuava com aquele apego muito grande à família que morava 200 quilômetros distante em Murié, Minas. E então eu vim a Teresópolis em 77, no início do ano, num evento evangélico, num congresso de jovens, aqui no antigo Teresa Cristina, e gostei da cidade e gostei da garota com quem eu casei. Eu já conheci minha esposa ali, e ali eu comecei a namorar a cidade e namorar a minha esposa, né? Então logo depois, um ano depois, eu me casei, e aí eu já vim para Teresópolis também. Esse namoro com a cidade, ele acontece com a minha participação na imprensa, né? Porque a imprensa em si, você vem trabalhar num órgão de imprensa, você tem um link muito grande com as raízes da cidade, né? Então você é obrigado a conhecer. Você é um investigador da cidade. Então eu vim trabalhar na Gazeta de Teresópolis a partir de 77 e construí então a minha carreira de jornalismo a partir da Gazeta, nos 10 anos que eu fiquei lá, 10, 12 anos que eu trabalhei na Gazeta. Na Gazeta você foi fazer especificamente o quê? Eu vim para Teresópolis para exercer uma profissão que já não existe mais há bom tempo, né? Já não existe desde quando eu vim para cá. Eu vim para ser compositor de textos. As gráficas de jornal tinham umas estantes com caixas de tipo, de vários tamanhos, várias famílias, e a minha função então era compor um texto. Como você compõe hoje no computador, eu tinha que achar a letra, catar uma por uma na caixinha, montar no componidor, e depois o componidor cheio e ir juntando nas paicas, e aquilo era o texto. Depois fazer o título. Como se fossem umas pedrinhas assim? É como se fosse uma base de chumbo, é um tipo de um tamanho fixo, um tamanho regular, onde junta as famílias e faz a composição do texto. Como se diagrama do computador hoje, a gente diagramava nas pecinhas de chumbo, que são os tipos que já não existem mais. Isso foi em 77. E em 78, logo um ano depois, a Gazeta passou por um processo de transformação, porque os jornais do Rio estavam mudando do processo de linotipo para offset, e os jornais do interior, então, estava passando do modelo de tipo para linotipo, que é uma máquina que compõe, em vez de compor letra por letra catada na caixa, ela compõe linha por linha num processo de uma máquina mesmo, uma máquina que funde a linha. Isso era uma novidade fantástica, né? Todo mundo queria ter. E naquela época, 77, 78, os grandes jornais do Rio, Diário de Notícias, tinha um resto de material do Correio da Manhã que tinha acabado antes, o próprio Globo, o Jornal do Brasil, esses jornais estavam passando por processo de offset, que é o processo que a gente tem hoje aqui no jornal. E então esse tipo de máquina se tornou uma máquina acessível para os pequenos jornais do interior. E a Gazeta então comprou umas 4 ou 5 máquinas de vários jornais, comprou 3 máquinas muito boas do Jornal Globo, comprou também o Jornal O Dia, mais à frente um pouquinho, que estava mudando, demorou um pouquinho mais para mudar, mas também mudou naquele período de 78, 79, e a máquina, então, a Gazeta ficou um jornal bem equipado com esse tipo de maquinário. Mas durou pouco tempo, as máquinas de linotipo acabaram, todas viraram sucata. Eu, por acaso, guardei uma, né? Claro que eu tinha. Quando eu montei o noticiário em 88, eu comprei uma dessas máquinas. Eu lembro até o preço dela, paguei 2.500 ORTNs, né? Era uma moeda que a gente tinha na época, né? Quem tem seus 40 anos lembra dessa moeda, né? É uma moeda meio que paralela que a gente tinha para negócio. Então eu comprei essa máquina por 2.500 RTNs e trabalhei com ela uns 2 anos. Montei o jornal em 88. Em 90, 91 eu já também pulei para o sistema de offset. Mas como a gente não tinha máquina própria,
eu rodava o jornal fora, como alguns jornais ainda fazem, né? Eu tinha o sistema de composição e compunha o jornal, então, eletronicamente, já não era mais aquela letrinha por letrinha, nem linotipo, e rodava o jornal em Petrópolis ou então no Rio, que é um processo que alguns jornais de interior ainda utilizam, ainda né? fazem. Aqueles que não têm máquina própria. Mas aí vem a evolução natural do jornal, o jornal passa de semanário para diário, numa experiência meio que, experiência mesmo, né? Nós fizemos isso em 94, quando surgiu o Diário de Teresópolis, o diário passou a circular de terça a sexta, e nós mantivemos o noticiário, que era o nosso jornal semanal. Eu não quis transformar o noticiário num jornal diário, porque eu sabia que eu podia não aguentar a edição diária do jornal. Era um risco grande, né? Era um risco muito grande você expor o nome do jornal. Então, visando proteger o nome noticiário, que era um nome muito forte de jornal local, a gente criou o diário. Mas não demorou um ano, o diário, as edições diárias do diário, de terça a sexta, superaram a edição e a tradição do noticiário, que já tinha seus 4, 5 anos ali de idade. Então aí os dois jornais se fundiram em 96 e aí ele vem mais, passando por vários outros processos de crescimento até chegar o diário que acontece hoje, né? O Diário de Teresópolis, o jornal de hoje. É uma história e tanto, né? A história do diário aí, bem bacana a gente conhecer um pouquinho. Essa história do diário ela é muito mais ampla porque ela envolve também a questão da família, né? Nós tivemos sempre esse sentimento de família no negócio. Então o jornal não é um negócio apenas da família do Vanderlei, dos filhos, mas é também um negócio dos amigos que se aproximam. Então hoje praticamente o jornal, o diário não tem funcionários, né? Tem amigos, tem aquelas pessoas que são ali, têm seu vínculo empregatício com o jornal, mas tem também o link de relacionamento que é muito mais afetivo que o link entre empregado e patrão, né? Então a gente tem essa coisa da família diário como sendo uma coisa muito, muito forte. E por ser família, hoje o diário é um negócio de família, né? Tanto que eu posso me dar o luxo de me afastar do jornal e deixando os filhos tocarem o negócio, né? E tocam muito bem, e eu acho que isso aqui funciona até melhor com a minha ausência do que com a minha presença. Está indo muito bem o jornal, e a gente tem mais que dar os parabéns à equipe que faz o jornal, essa segunda família, e à família, que são meus 4 filhos, que estão à frente do jornal hoje. Um orgulho para você, né? Para mim é uma satisfação muito grande, é o que garante a continuidade, né? Certamente que eu já teria parado com o jornal há muito tempo se dependesse de eu estar à frente. É muito cansativo, é exaustivo, ainda mais para mim que tem uma veia um pouco política, né? Então, ou seja, eu participei de embates que eu não recomendaria a ninguém. Então, acho que ter os filhos continuando isso e aproveitando as experiências, né? Até as experiências mal sucedidas minhas, elas servem de referência para que eles também se espelhem e eles achem um caminho mais cômodo e com essa experiência promova, né, o crescimento deles e eles possam então dar ao diário o espaço, né, que ele merece, que ele precisa dentro da cidade. E essa sua paixão, a gente vê quando fala assim da história de Teresópolis, da memória de Teresópolis, o olho do Vanderlei chega a brilhar assim, né? Saem umas estrelinhas. De onde é que vem essa paixão assim? Como é que você montou o acervo que você tem hoje? Não há como você gostar do que não conhece, né? E quando você conhece alguma coisa, há um grande risco de você passar a gostar. É assim que funciona no namoro, no relacionamento, né? A gente gosta das coisas que conheceu. E quando eu passei a conhecer Teresópolis a partir do jornalismo, que é onde você começa a circular pelo interior, pela vida social da cidade e pelas pessoas que vivem na cidade, porque são pessoas interessantes, você começa a gostar. E conhecer o passado dessas pessoas, o passado da cidade, é muito interessante para a gente como construção, né? Então eu tive essa necessidade, em função do meu trabalho ainda na Gazeta e depois no Diário, e no Diário, sempre que a gente fazia aquelas edições festivas de meio de ano, de julho, a gente tinha que pesquisar e tal, encontrar muita dificuldade, havia muito material que informava pouco sobre a história local, e eu comecei a fazer uma investigação de jornalista na história, que não tem muito a ver. O historiador é uma profissão, o jornalista é outra, né? E todos dois são investigadores, né? Mas eu misturei um pouco dessa coisa do jornalista que tenta entender a história. E tive a felicidade de alguns momentos
foram caindo no meu colo alguns acervos, né? O primeiro grande acervo que eu adquiri foi o acervo do Varejão. O Adérito Varejão era filho de um vereador em Teresópolis e ele era um colecionador nato, ele colecionava tudo. Tampinha de garrafa, rótulo de refrigerante, de coisa que foi feita em Teresópolis, né? Algumas vestimentas, documentos, cartões comerciais de empresas, notas fiscais de empresas que já funcionaram em Teresópolis. Então ele colecionava de tudo. Então ele criava vários dossiês e colecionava também algumas fotografias. E quando ele morreu, esse acervo foi colocado à venda. Algumas pessoas se interessaram, mas não entenderam o valor que tinha aquilo. Eu tive coragem de estabelecer. Eu dou tanto nesse acervo. E a família ofereceu a outras pessoas, não bateu o meu preço e eu acabei adquirindo esse acervo. Foi o primeiro acervo, assim que pode chamar, é acervo. Porque eu já tinha algumas imagens de Teresópolis, mas não tinha em formato de acervo. Foi o meu primeiro fundo que a gente teve no Promemória. E mais à frente, vieram caindo assim pequenas coleções, pequenos acervos, como algumas coisas do Torre Mac, que foi um fotógrafo de Teresópolis dos anos 40 e pouco até 70. O Benvenuto, filho dele, também fotografou alguma coisa. Muito material dele também caiu no meu acervo. E depois, mais à frente, com a morte do Osíris, eu acabei adquirindo também o acervo do Osíris, que é talvez o maior acervo que a cidade já teve, porque o Osíris era ligado à administração municipal. Ele era, em alguns momentos, secretário da prefeitura e em funções assim que favorecia a memória, né? O Osíris era escritor, inclusive, escritor, né? Tem 8 livros lançados em Teresópolis, era um engenheiro agrônomo, uma pessoa com boa cultura e muito empenhado politicamente, foi candidato a prefeito aqui, foi vereador da cidade e sempre usado nos governos porque precisava de alguém que conhecesse bastante a cidade. Então ele foi colecionando aquelas coisas que eram jogadas fora naturalmente, muitos dossiês, muitos assuntos chegaram no acervo dele, ele construiu realmente um acervo fantástico. Só que o acervo dele não estava disponível para ser adquirido por alguém. Ele primeiro foi adquirido na faxina do apartamento. Quando ele ainda estava vivo, ele ficou doente, ele passou um período de uns 2 ou 3 anos de um tremendo ocaso, né, de importância. Ele perdeu toda a importância, ele não era mais o Osíris, aquela pessoa importante para os políticos e para a sociedade. E circulava pela várzea e tal, as pessoas até ignoravam ele. Isso acontece com qualquer um que sai do circuito, né? E nesse período ele resolveu fazer uma faxina no apartamento e jogou muita coisa fora. E na escolha desse material, ele jogou realmente muita coisa importante fora. E por acaso, isso caiu na minha mão. Eu já tinha adquirido o acervo do Varejão, algumas pessoas já sabiam que eu gostava de fotos antigas, documentos antigos. Então, o ralinho ali da esquina, que compra papelão, né, disse para o Júnior, olha, fala para o seu pai que tem umas coisas interessantes aqui, uma caixa cheia de fotografias, jornais velhos. Eu fui lá, quando abri a primeira caixa, eu fiquei abismado. Que ele tinha encontrado no lixo. Venderam para ele, né? Ah, tá. Porque o Osíris fez a limpa do apartamento e jogou na base do prédio, do edifício Belvedere, aqui na Praça Olímpica. Então o catador de papel catou e levou para lá e vendeu para ele. Cerca de 600 quilos de papel, tudo, dossiês contando a história da cidade, pesquisas que ele iniciou e não concluiu, vertentes, né, de pesquisa que ele tentou fazer. E fotografias, jornais antigos, livros também. Ele jogou tudo que ele achava, né? Ele deu importância aos livros e às fotografias, isso ele guardou. Mas aquele material de pesquisa dele e muita coisa que ele veio colecionando e guardando para um dia pesquisar, para um dia olhar, ele jogou tudo fora. E eu comprei então todo esse material como peso de papel. Então eu fiz um negócio com o Marlinho e comprei esse acervo. Dali veio muita coisa boa. Para você ter uma ideia, entre os itens de coleção que estavam nesse lixo do Osíris, aí não é nem a coleção, não é nem o material dele de memória, veio um telegrama do Barão Homem de Melo felicitando os conquistadores do Dedo de Deus pelo feito, né, de 8 de abril de 1912, conquistando o Dedo de Deus. Então, assim, se é um documento que para um colecionador, sei lá, vale R$500, R$1.000, R$2.000, não sei quanto vale isso, porque não dá para estimar. Mas para quem pesquisa é muito importante, porque tem ali, o valor histórico tem é ali maior, o nome, né, do Barão de Melo, tem o nome dos conquistadores, então é um documento primário muito interessante. E muitas outras coisas. Os jornais, por exemplo, jornais que circularam naqueles períodos do Osíris ativo na memória local, que foi de 40 a 80, ele guardava um exemplar de cada. O Varejão também fazia a mesma coisa. Então, tanto quando eu junto a minha coleção, eu tenho hoje mais de 100 exemplares de jornais
edição ano 1, número 1. Isso aí já é base para um museu, porque talvez alguém tenha uma edição número 1, mas a edição número 1 da Gazeta, do Teresópolis Jornal, do Teresopolitano, do Teresópolis, do O Teresopolitano, de todos os jornais que circularam em Teresópolis, certamente que eu tenha sido ano 1, número 1, ou então uma edição das primeiras edições nessa coleção. Você falou de museu e era uma pergunta assim que eu estava para te fazer. Você acha que hoje Teresópolis teria condições, e aí eu falo de material mesmo, para que se fosse construído um museu, que fosse montado um museu com as memórias de Teresópolis? A gente tem condições de fazer isso hoje? Nós precisamos sonhar com o Museu Municipal. Tem várias vertentes de museu. Nós temos uma Casa Memória que pertence à Prefeitura, quem faz a gerência é a Secretaria de Cultura, e lá dentro da Casa Memória tem então o Serviço de Patrimônio Histórico. Tem alguns pesquisadores, pessoas interessadas em levantar os acervos, e que dão até suporte aos mecanismos, né, que existem, Ministério Público, Prefeitura, Câmara, para pesquisa sobre a história da cidade, quando acontecem tombamentos, por exemplo. Uma citação na questão do Serviço de Patrimônio Histórico. Agora mesmo, essa semana, chegou à conclusão um processo que foi iniciado, foi detonado há uns 3 anos e meio atrás, de tombamento do Ginda Bloch, da escola Ginda Bloch, que é uma escola que tem projeto do Niemeyer, é um projeto não reconhecido pelo Instituto Niemeyer, mas é um projeto Niemeyer, sabidamente, do arquiteto. Então, lá em 2009, a Prefeitura fez uma obra nos fundos da escola. Sim. E alguém denunciou ao Ministério Público que a Prefeitura estava fazendo uma obra num prédio tombado. O Ministério Público, então, inicia um processo, em função dessa notícia, de informação junto à Secretaria se aquele imóvel era tombado. O imóvel não era tombado, mas a Secretaria dá a sugestão, então, de que deveria ter sido, merecia ser tombado. Então, o MP se interessa e pede uma minuta à Secretaria, e o Serviço de Patrimônio Histórico faz uma minuta em função das informações que ele guarda, e o processo vem andando, a Procuradoria é ouvida, e agora, nos próximos dias, já vai ser publicado o decreto de tombamento da escola Ginda Bloch. Ou seja, a partir de agora, não pode mudar a cor, não pode mudar a janela, não pode fazer puxadinho, tem que manter o jardim. É uma notícia interessante. E você traz a memória do Niemeyer para Teresópolis. A gente tem que faturar em cima das coisas boas que a cidade tem, são muitas coisas boas, né? Tem muita coisa boa. E nessa mesma linha, o Serviço de Patrimônio Histórico, através da Regina Rebelo, do Romildo e das pessoas que trabalham lá, fizeram também uma outra minuta, que foi o tombamento dos azulejos da Beneficência Portuguesa. Você conhece lá, tem umas paredes com azulejos, tem umas imagens interessantes. E o seu Ribeiro, o Paulo, que é o filho dele, pediu, preocupado que aquilo algum dia chegasse um gestor maluco ali derrubasse e revitalizasse a parede, né? Sugeriu então que fosse feito o tombamento. A Secretaria foi ouvida, fez uma minuta com todas as informações da origem daqueles azulejos, da importância para a memória, e o Ministério Público sugeriu à municipalidade o tombamento, e o prefeito então já foi feito o tombamento desses azulejos. Ou seja, só em 2 serviços, 2 interferências práticas da Secretaria e do serviço de memória que existe no setor público, que contribui para a preservação da memória. Que esse é o papel institucional, né, do Estado. A gente tem que realmente ter essa preocupação. Gente, Vanderlei, eu queria te agradecer enormemente pelo tempo que você tirou aí, deu uma fugidinha para vir aqui conversar no Super Mais. Muito obrigada pelo seu tempo, adorei. Olha, falar de Teresópolis, falar do jornal, né, falar do diário e falar da memória de Teresópolis é fantástico. Para mim é sempre um prazer muito grande e vou estar sempre disponível quando você precisar. Com certeza, porque o tempo é curtíssimo, o meu editor fica ali... Está na hora, está na hora. E a conversa não para. Esse entrevistado fala mais que não, mas é muito bom falar sobre a história da nossa cidade, né? Apesar, eu não sou nascida aqui, mas escolhi essa cidade para viver, minhas filhas são daqui, então é muito gostoso realmente a gente conhecer um pouquinho mais da cidade que a gente vive, né? Então, obrigada, já está convidada aí para uma próxima vez. Se tiver alguma notícia boa, traga aqui para a gente vai estar com as portas abertas. Vamos conhecer mais a história da cidade, a gente precisa conhecer mais a cidade para poder gostar mais dela. Com certeza. A gente não consegue gostar do que não conhece, então vamos conhecer e passar a gostar. Com certeza. E sempre que você precisar da minha presença, eu estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigada, adorei. Gente, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. Não muda de canal.